Como é que é feito o diagnóstico, então? Acho que a doutora Aline já explicou como é que ela faz, como é que a psiquiatria faz. E como é que, não é porque é a doutora Aline falando que ela faz dessa forma e é a única pessoa no mundo, né? Então todos os psiquiatras deveriam fazer da mesma forma como ela e os psicólogos também, né? Psicólogos, profissionais da saúde. A ideia é que sempre a gente procure o tratamento baseado nos critérios do DSM, que é um critério que já foi visto, né? Já foi revisto, existe uma população muito grande que foi avaliada. Então, sempre os critérios, eles têm base, né, como a gente diz no DSM, na CID, e a última versão foi essa que a doutora Aline já mostrou para vocês, né, dos critérios diagnósticos de depressão, mania e hipomania, que é uma versão de 2013, então muito recente. Não sei se vocês sabem, assim, para eles alterarem as versões desses DSM, da CID, existe um compêndio, né? Os profissionais, eles são reunidos, os melhores profissionais daquele tema, para discutirem a respeito, para explicarem, né, quais são as alterações, enfim, tudo que está sendo visto sobre aquele assunto, e aí, a partir daí, eles reavaliam e alteram ou não a forma diagnóstica. Vamos lá. Então, os tratamentos possíveis para a depressão e para o transtorno bipolar. Primeiro de tudo, como a doutora Aline já explicou para vocês, a questão médica. Então, preferencialmente, um psiquiatra vai fazer a avaliação desse paciente e vai propor medicamento. Se for depressão, um tipo de medicamento, se for transtorno bipolar, outro tipo, mas precisa dessa avaliação. Também psicoterapia. Então, o psicólogo, ele é muito importante também nesse processo, porque a medicação, ela vai ajudar nos sintomas e a terapia, ela vai ajudar nos comportamentos do dia a dia, na alteração comportamental. Em alguns casos, é importante que seja prescrito eletroconvulsoterapia. Então, tem alguns casos mais extremos, né, de mania e de depressão, e para esses, até para a prevenção de suicídio, é importante a eletroconvulsoterapia. Existe um preconceito enorme, né, da população em relação à eletroconvulsoterapia, mas ela é importante e é muito eficaz. A família, muitas vezes a gente entende que a família não é um tipo de tratamento, né? Mas a família é um apoio muito grande ao tratamento e a família tem que estar presente. Então, quando um paciente tiver, enfim, depressão, transtorno bipolar e for procurar ajuda, é importante que a família esteja junto, é importante que a família questione o médico, questione a terapia, questione os profissionais da saúde que estão tratando esse paciente. E se for no caso de uma criança ou adolescente, também pergunte na escola como é que estão as coisas, né? Por quê? Porque é baseado no relato da família que muitas vezes é possível fazer uma parte do diagnóstico e mais. A família apoiando o diagnóstico fica muito mais fácil, né? Então o tratamento é bem mais eficaz, porque muitas vezes o que a família faz? É assim mesmo, né? Ele tá no cantinho dele, não tá me atrapalhando, né? Tá no quarto, muitas vezes, o adolescente. E aí ela acaba prejudicando o tratamento com isso. Então é importante que a família procure os profissionais, procure estar presente nas consultas para que sempre ela entenda o que está sendo passado para essa pessoa e como é que vai poder ajudar nesse tratamento. Palestras psicoeducacionais como essa nossa são também muito importantes, porque com isso os familiares, os pacientes, eles entendem um pouco mais sobre o problema e mais, descobrem que eu não sou o único, né? Muitas vezes a pessoa acha que ela é a única pessoa no mundo que tem esse problema, e não é a única pessoa no mundo, né? A doutora Aline já passou um monte de dados científicos de porcentagens aí de pessoas que têm depressão, que têm transtorno bipolar, enfim. E hoje a gente fala muito sobre a questão da religiosidade e da espiritualidade. Existem muitas pesquisas que mostram que não a religião, mas a religiosidade, ela é muito importante
no tratamento dos transtornos psiquiátricos de uma forma geral. Pessoas que têm uma religiosidade têm maior aderência a tratamentos e com isso mais rápido, né, a sintomatologia vai embora do problema. Bom, pensando no tratamento médico, como é que é feito então a parte do tratamento em si? As fases são duas, então separa-se os episódios agudos da fase de manutenção. E como é que se trata esses episódios agudos, né? Com o remédio, a gente tem que ir mais ativamente no problema, vai lidar. As consultas, elas são mais rápidas, o intervalo entre as consultas é menor, então a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas o psiquiatra ele fica muito focado para a adequação da medicação, para entender como é que isso está evoluindo para o paciente e, se possível, entendendo também a relação familiar. Depois disso, quando o paciente já não está mais tão grave nos sintomas, não está apresentando de uma forma tão forte esses sintomas, começa, sim, uma fase de manutenção do tratamento, que é aquela fase que muitas vezes alguns de vocês já devem ter passado, que é quando eles espaçam um pouquinho mais as consultas, né? O problema está melhor no sentido de que as funções do dia a dia já são mais... já não estão tão alteradas, e aí é nesse momento também que é muito importante a terapia junto, né? Porque ela vai auxiliar nas questões de mudanças de comportamento em relação àquelas atividades que ele tinha. Como a doutora Aline forçou e reforçou várias vezes, a pessoa não ela está. Então, neste momento, ela passa a não estar mais com aquele quadro e muitas vezes ela fica perdida, porque assim, eu era desse jeito e agora não sou mais. Então você não era desse jeito, era o problema. Então agora você vai descobrir quem você é. E aí neste momento se trabalha essa manutenção até a remissão dos sintomas. O objetivo tanto da psiquiatria quanto da psicologia, e eu entendo que para as áreas da saúde como um todo, é a questão da qualidade de vida. A gente só vai dizer que a pessoa está bem quando ela tem qualidade de vida. Quanto aos antidepressivos, são as medicações mais utilizadas, tanto na depressão quanto no transtorno bipolar. Estou voltando sempre à fala da doutora Aline, que foi a fala inicial. Na depressão, os antidepressivos funcionam muito bem, eles são, né, medicações para isso, mas no transtorno bipolar a gente só está piorando o quadro. Então tem que se tomar muito cuidado em relação a isso. Existem várias classes de antidepressivo e em torno de 40% dos pacientes não respondem ao primeiro ensaio terapêutico. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente precisa readequar a medicação. E aí, às vezes, eu escuto de paciente, o psiquiatra não sabe nem o que está fazendo, não sabe o que está me passando de remédio, porque uma vez eu vou, me passa uma quantidade, depois eu vou de novo, aí já mudou a quantidade. Não, ele sabe o que ele está fazendo. É assim mesmo que funciona. Eu preciso adequar a medicação ao paciente. Para fazer isso, eu não posso dar na dosagem máxima, tem que ser aos poucos. Então, o psiquiatra, ele sabe, a gente tem que seguir o que o psiquiatra está falando. Não adianta, porque por conta disso eu parei um pouco. Não tem parei um pouco. Parei um pouco pode piorar a sua situação. Quanto aos estabilizadores de humor, então eles aliviam a frequência ou a intensidade da mania, da hipomania, da depressão e dos episódios mistos e cicladores. Então, quais são esses estabilizadores de humor? Existe uma série deles. E aí, claro, o médico vai avaliar qual que é o melhor para cada paciente. Então, para vocês terem uma ideia, lítio, carbamazepina, o divalproato de sódio, gabapentina, lamotrigina e o topiramato, que é isso, nomes comerciais deles. O que é interessante de vocês saberem, então? Recuperação dos sintomas não necessariamente é uma recuperação funcional. Tomando-se medicação, a primeira parte aqui do quadro, existe uma, vamos dizer assim, remissão razoável
razoável, grande, enfim, dos sintomas. Então, 82% 6 meses e 97% em 24 meses. Mas sintoma da doença, não funcionalidade. A pessoa tem que ter uma melhora não só dos sintomas, mas da vida dela como um todo. E aí, a funcionalidade, existe remissão, bastante menor, 30% em 6 meses e 38% em 24 meses, isso com medicação, né? Lembrando que a ideia é que a pessoa procure tratamentos, não somente o tratamento medicamentoso. E aí, nesses tratamentos, procurar a terapia que vai alterar exatamente nessa área, né, que seria da funcionalidade. Algumas diferenças, então, do modelo médico para o modelo psicológico. E aí, pensando no psiquiátrico e comportamental, o psiquiátrico, como a gente já mostrou, ele é baseado na topografia dos sintomas. Então, o que está acontecendo com aquela pessoa? E o DSM, ele é montado em cima disso. Então, um conjunto de sintomas descrevem uma determinada doença. E a partir daí, o médico vai dizer, olha, a pessoa tem esse problema ou aquele problema. Na psicologia, a gente pensa um pouquinho diferente em relação a isso. Claro que se segue o diagnóstico, mas o psicólogo, quando o paciente vem, ele não vai procurar o diagnóstico em si, ele vai procurar as variáveis ambientais relacionadas à instalação e manutenção daquele problema. Então, por que a pessoa está desse jeito e o que está fazendo com que ela se mantenha assim? E existe uma oposição a esse modelo topográfico no sentido de que é um modelo que busca muito mais a funcionalidade. Claro que tanto psicólogos quanto psiquiatras pensam na funcionalidade. A visão do tratamento, que é um pouquinho diferente por conta dessa questão de já começar a tratar a funcionalidade, visto que a sintomatologia já está sendo tratada pelo médico. Sempre a associação de medicamento e psicoterapia é o ideal. No tratamento psicoterápico, então, é importante que a pessoa que tem o problema observe o que está acontecendo no seu dia a dia, a sua rotina, e aí conte isso ao terapeuta. Aqui num modelo mais de consultório, o cliente vem e a gente conversa sobre o que está acontecendo no dia a dia dele. Em alguns casos, a situação é grave o suficiente para que a pessoa não consiga chegar até o consultório do psicólogo. E nesses casos é importante ou que o psicólogo vá até a casa dessa pessoa, o ambiente dela, ou até que exista um acompanhamento terapêutico. Então existem ATs, que são acompanhantes terapêuticos, que vão até a casa do paciente para começar esse tipo de tratamento. Então sempre a ideia é entender como é que está o seu ambiente, conseguir relatar essa sua situação ambiental e a partir desse relato, observado tudo isso, é feita a análise do profissional. Nós também não somos juízes, a nossa ideia não é julgar se o que a pessoa está falando está certo ou errado, ou se está condizente com o social ou que não está condizente com o social, as vontades. A ideia é tratar, dar qualidade de vida para essa pessoa. Então, muitas vezes também é a mesma história da psiquiatra para a psicóloga, né? Então, às vezes, um homem não quer contar algumas coisas, ou uma mulher tendo vergonha de outras, mas a gente não está lá para avaliar, para julgar tudo isso, a gente está para melhorar a situação. Para o terapeuta, então, é importante tudo que a pessoa pensa, sente, imagina, não adianta só... Voltando, não adianta só a pessoa dizer eu tenho isso e ponto. Ela tem que contar o que ela sentiu, o que ela fez, o que ela imaginou, porque é a partir daí que a gente vai trabalhar. Às vezes o paciente chega e fala assim, eu pergunto, e aí, como é que foi a sua semana? Boa. Ah, foi boa, e o que você fez, como é que tá? Não tive nenhum sintoma, não pensei muito em coisas tristes. Não estou perguntando o que você não fez. Eu quero saber o que você fez, como é que você agiu.
Como é que foi o seu dia a dia? O que você pensou? Como é que você estava quando você foi na situação X, Y, Z? Vou deixar de lado esse microfone que não está funcionando por agora. Então, o terapeuta ele quer saber o todo, o que a pessoa fez de fato. Ah, então você foi para a escola? Legal, você foi para a escola e o que você fez na escola? A professora falou tal coisa, você respondeu tal coisa? Ou no seu trabalho, não foi legal, eu fiquei triste porque meu colega de trabalho falou tal coisa para mim e isso mexeu comigo. E aí, mexeu como? Como é que é isso para você? O que você imagina que esse seu colega de trabalho deveria ter te falado? Por que você se sentiu dessa forma? Isso te remete a quê? E com base nisso tudo que é feito o trabalho. Alguns objetivos, então, da terapia são alteração de comportamento. Então, o que está produzindo essas consequências que para você são desagradáveis? O que está fazendo com que essa depressão ou esse transtorno bipolar se mantenha além da parte biológica que o médico já está tratando, né? Como a doutora Aline já explicou, existe a questão genética, mas existem os fatores ambientais, que são estressores o suficiente para fazer essa questão genética aparecer ou não, dependendo de cada caso. Então a gente precisa trabalhar essa outra parte. O que essas coisas ambientais, o que esses fatores ambientais todos estão fazendo, estão ajudando ou piorando em relação ao problema. Fortalecimento, então, dos comportamentos que a pessoa já tem, né? E que emite em baixa frequência. Então, eu consigo fazer algumas coisas de legal. Eu tenho atividades prazerosas, mas elas são mínimas, né? Quase nada. Então, uma vez por mês, ou uma vez, né? Sabe-se lá quando eu tenho uma atividade prazerosa. Você não pode ter uma atividade prazerosa uma vez, né? Na sua vida. Você precisa ter atividades prazerosas sempre. E aí, às vezes, no consultório, o que acontece? Muitas vezes eu falo, o que você gosta de fato? E as pessoas me respondem, ler livros, fazer esporte. Então, assim, eu não quero saber o que todo mundo diz, eu quero saber o que você de fato gosta. E aí, muitas vezes, eu não sei se porque a gente vive em São Paulo, e aí tanto para casos de depressão e transtorno bipolar, quanto para outras pessoas que aparecem por outros problemas no consultório, às vezes elas não sabem o que gostam. E não saber o que gosta já é grave o suficiente para você estar lá, né, fazendo terapia. Como é que eu não sei o que eu gosto? Então eu preciso descobrir o que eu gosto, e esse é um trabalho da gente, às vezes tentar fazer com que a pessoa descubra o que ela gosta e a partir daí aumentar essas atividades. Se elas estão sendo emitidas, se elas existem, estão sendo emitidas em baixa frequência, aumentar, e se elas existem e não estão sendo emitidas, né, então a pessoa não está fazendo as atividades que para ela são prazerosas, ela precisa começar a fazer, porque só aí ela vai ter força de fazer aquelas outras coisas que talvez ela não goste tanto. Acho que fica comum, né, pra gente, independente de ter algum problema ou não, quando a gente tem um final de semana muito legal, a gente até consegue levantar cedo e ir para aquele trabalho mais ou menos chato, né? Agora, quando o nosso final de semana foi horrível, parece que é um esforço enorme para a gente levantar na segunda-feira. É igual, né? Tanto para as pessoas que não têm depressão ou transtorno bipolar, quanto para aquelas que têm. Então, eu preciso descobrir tudo isso, lembrando sempre que para quem tem transtorno bipolar e depressão, precisa necessariamente estar medicado junto com tudo isso, senão eu não consigo. Como é que eu vou descobrir uma atividade prazerosa para a pessoa se ela não sente prazer em nada por uma questão neuroquímica? Não tem como. Então, primeiro ela precisa estar medicada para depois eu descobrir tudo isso e tentar melhorar a situação dela. E aumento do repertório comportamental, então novas formas de agir no mundo. Sempre a análise é feita caso a caso, né? Então, não existe fórmula, não existe roteirinho, não cartilha, nada disso. Sempre a gente vai olhar caso a caso. Quem é essa pessoa e, a partir daí, propor o que para ela é melhor. O que para ela é melhor não necessariamente é o que para a gente, terapeuta ou familiares, é o melhor. Outras técnicas envolvidas aí no processo terapêutico, então fortalecimento das atividades que visam um aumento de repertório, então oportunidade de acesso às coisas importantes e manutenção assim da satisfação, da realização dessa pessoa, que foi um pouco do que eu já falei.
Tarefas de autodescobertas. A pessoa precisa se conhecer, ela precisa saber o que ela, quem ela é, o que ela gosta, o que ela faz, qual que é o jeitão dela no mundo, para aí sim a gente poder trabalhar essas questões do que eu faço que está me gerando uma consequência positiva e do que eu faço que não está sendo adequado, que está piorando o meu quadro depressivo ou maníaco. O desenvolvimento e fortalecimento de repertórios saudáveis, então sempre atividades de lazer, envolvimento em atividades que tragam realização pessoal, e a gente força e reforça isto, porque isso é muito importante para o ser humano. A gente vive, para a gente ter qualidade de vida, quando a gente diz que a gente está bem, é porque a gente está conseguindo fazer as coisas com um certo prazer. E se o prazer for tirado dessa pessoa, não faz sentido. Que é exatamente o que acontece no caso da depressão. Então, sempre essa questão do prazer, ela vem à tona na terapia para que a gente melhore tudo isso e aí sim a pessoa saia dessa situação, desse quadro que não é bom. Uma pessoa que está há muito tempo num quadro depressivo, quando ela começa a melhorar desse quadro, pensando na questão medicamentosa, às vezes ela não sabe o que fazer da vida. Né? E a gente precisa trabalhar esses novos comportamentos, essa nova forma de agir. O que eu faço agora que eu não estou mais com aquela depressão toda? Né? Então, isso tudo também tem que ser trabalhado para que a recaída não volte. Né? Quando a gente está falando de uma pessoa que ficou muito tempo em depressão, a gente precisa pensar que ela não sabe mais, ou pelo menos que ela não lembra como é viver sem depressão. E aí a gente trabalha essa questão de que, a partir de agora que os meus sintomas depressivos melhoraram, o que eu vou fazer? O que eu vou pôr no lugar de tudo isso, né, na minha vida? Aí amenizar o sofrimento trazido pelo problema. Então, às vezes a gente até se utiliza, não necessariamente, mas a gente acaba se utilizando de técnicas como de relaxamento, de treino respiratório. E uma coisa que é bastante importante é a questão da assertividade. Eu preciso expressar o que eu quero de uma forma que o outro entenda, sem que eu seja agressivo e sem que eu me coloque numa situação de inferioridade. Né? Então isso parece um trabalho simples, mas ele é bastante complexo e às vezes a gente precisa de exemplos simples, né? Eu começo sempre esse trabalho com exemplos do tipo, você está num ônibus e o ônibus está cheio, só tem uma cadeira vazia, aquela do lado da janela. Só que a pessoa que está sentada do lado do corredor está lendo o jornal. O que você faz? Né? E a gente começa com coisas bem simplinhas, como essa. Então, às vezes a pessoa fala, não faço nada, fico em pé, ou então ela vira pra gente e fala, não, eu falo, olha, você não tá vendo que eu tô em pé, eu quero sentar, ou dá licença, enfim. A gente começa com a ideia do que a pessoa vai fazer, até de fato o que ela de fato faz. E todo esse trabalho ele é bastante minucioso, no sentido de que a cada semana a gente conversa sobre um assunto, existe uma tarefa, né? Então a pessoa volta para casa com uma tarefa, então essa semana você vai fazer tal coisa, sempre a tarefa baseada no relato desta pessoa, e aí com a volta, né? E aí, você conseguiu fazer a tarefa, como é que foi? E aí com a resposta desse paciente a gente continua o processo. A ideia então é aprender a lidar com o problema, aumentar o repertório como um todo, tudo isso para quê? Para que no futuro haja menos recaídas. E que se caso a pessoa tiver recaída, claro, ela saiba lidar melhor com isso. Como a doutora Aline falou, a depressão, o transtorno bipolar principalmente, é crônico. Então, se é crônico, eu posso ter recaídas e fatores ambientais interferem nas recaídas. Então, se acontecer alguma coisa de muito estressor, é bem possível que eu tenha uma recaída, mas essa recaída ela não pode ser forte o suficiente para ser uma retomada, para eu começar do início. Ela tem que ser só uma recaída. Então, para que no caso, para que eu consiga lidar com a situação, já que eu aprendi como é que eu fiz isso antes. Eu já tenho conhecimento sobre como agir em determinadas situações. A terapia só funciona quando o foco não é o problema
e sim a pessoa como um todo. Então não adianta eu tratar um depressivo ou um bipolar, eu tenho que tratar a pessoa. A depressão e o transtorno bipolar fazem parte, ou pelo menos naquele momento estão com aquela pessoa, mas não são a pessoa. Eu falo para os meus pacientes que eles não são um montinho de bipolar, né? Não se junta bipolar e forma o ser. É um ser que também tem esse transtorno, assim como tem um monte de outras coisas. E aí a gente trabalha essa pessoa como um todo. O objetivo da terapia, entre outros, é fazer com que o cliente se fortaleça e não só elimine os sintomas. E as dificuldades externas, a gente sempre tem que lembrar que elas não desaparecem, mas a gente que lida de outra forma com elas. Então, assim, dificuldades externas sempre vão aparecer. Hoje é uma, amanhã pode ser outra, mas a pessoa tem que estar forte o suficiente para poder lidar com ela de uma outra forma. Vamos lá. E aí, pensando nisso tudo, é importante lembrar que a família é coadjuvante no tratamento. Não é a pessoa sozinha, né, o paciente sozinho que vem para a terapia, ou que vai ao médico, ou que tem o problema. A família também está junto, né? Quando um paciente, uma pessoa adoece, todos ao seu redor, eles estão, de alguma forma, adoecendo junto. Eles fazem parte, né, desse problema. E aí todos deveriam ser tratados. Não necessariamente com terapia, nada disso, mas tratados no sentido de entender o problema, de entender o que está acontecendo com aquela pessoa e não fortalecer a depressão ou o transtorno bipolar, e sim fortalecer o tratamento, a melhora da qualidade de vida dessa pessoa. Então, nesses casos, orientação familiar é muito importante. Então, quando vocês, pacientes, forem ao psiquiatra, é bom levar um familiar junto de vez em quando. Quando vão ao terapeuta, é bom o terapeuta conhecer, escutar a história dos familiares. E, às vezes, em alguns casos, a terapia de família também é importante. Claro que caso a caso. Na terapia de família, quando acontece, não é só a pessoa que convive com o problema, né? Como eu já falei, todos devem ajudar no tratamento, e a intervenção com a família muitas vezes no sentido de analisar sobre os comportamentos relacionados ao problema. Então, se analisa o que está acontecendo, como é que a família lida com isso, e às vezes com alterações comportamentais dos familiares, melhora-se o tratamento daquela pessoa. Vamos lá. Por dois motivos, então, a terapia de família. Primeiro, porque o distúrbio pode afetar a todos que convivem com aquele paciente. Segundo, porque a família precisa ser orientada. Os tratamentos, então, de modo geral. O terapêutico, o medicamentoso, os psicoeducacionais e tudo mais. O grande objetivo, então, é alcançar a recuperação funcional, e não sintomática, mas funcional daquela pessoa, e o desaparecimento completo dos sintomas e o retorno do padrão normal, ou habitual de funcionamento e desempenho daquele indivíduo. Então, o padrão dele, né? O que é o normal dele, e não o que a doença está fazendo com aquele paciente. O planejamento terapêutico precoce e adequado, e é fundamental que para possíveis consequências devastadoras sejam amenizadas. Então, eu preciso de um tratamento claro, eu preciso de um tratamento contínuo, e quanto antes o tratamento, melhor. Às vezes, no consultório, as pessoas me falam, eu devia ter procurado, há não sei quanto tempo atrás, quando apareceu tal coisa. Bom, quando apareceu tal coisa, você não sabia que era um problema. A partir de agora, você sabe que então procure o tratamento, né? Então, a partir do momento que eu percebi que existe uma alteração, eu tenho que procurar o profissional, e eu tenho que seguir com esse tratamento, né? Às vezes acontece da pessoa vir uma vez, e como a doutora Aline falou, às vezes a pessoa não gosta do que a gente fala, e aí vai embora. E aí, quando volta num quadro muito pior. É de extrema importância que o paciente aprenda a lidar com e se relacionar com sua doença de maneira menos conflituosa possível. A parceria, então, com esses profissionais da saúde que acompanham o paciente tem que ser baseada na confiança e na segurança. Eu preciso acreditar que o médico que está me tratando, ele está me tratando e sabe do que ele está fazendo. E eu tenho que seguir o que ele me fala, assim como os outros profissionais da área da saúde.
E familiar, médico, paciente, todos têm que estar constantemente em contato, presencial, telefônico, por e-mail, por WhatsApp, pelo que for, mas a gente precisa desse contato para que o tratamento seja efetivo. Muitas vezes é um dos profissionais que percebe a questão, por exemplo, das ideias suicidas e o outro profissional ainda não percebeu. Ainda não percebeu por quê? Talvez porque a consulta seja mais distante, porque essa ideação começou nesse momento, naquele dia, naquela semana, e aí, se eles estiverem em contato um com o outro, rápido, vamos dizer assim, se resolve o problema, né? A gente consegue intervir para que isso não aconteça. Agora, quando não existe contato entre os profissionais, quando cada um faz o seu, muitas vezes o objetivo é o mesmo, mas os caminhos são diferentes, e aí a demora e talvez até possíveis erros. Então, algumas considerações. O transtorno bipolar está associado a uma ampla gama de prejuízos em quase todas as esferas da vida daquele paciente e de seus familiares. E esses prejuízos se refletem nas vidas acadêmicas, profissionais, sociais, nos relacionamentos, em tudo que essa pessoa faz, em todas as questões sociais dessa pessoa. Tem uma relação complexa e bidirecional com os aspectos da saúde geral e nesses pacientes aumentando a morbidade, a mortalidade, diminuindo a qualidade de vida, as chances de atingir expectativas iniciais de desenvolvimento profissional e pessoal. A doutora Aline já explicou isso com bastante clareza, do quanto que, na verdade, a depressão ou o transtorno bipolar vai minando, vai diminuindo as possibilidades de qualidade, tanto da questão emocional, quanto da questão profissional, acadêmica, do dia a dia. Na verdade, vai minando as questões sociais dessa pessoa como um todo. A parte mais complexa, então, para se avaliar nesses estudos científicos sobre transtorno bipolar é a consideração desse sofrimento psíquico, dessas questões emocionais, existenciais dos pacientes e de seus familiares. Porque o transtorno bipolar é uma doença que carrega muito estigma e, por conta disso, as pessoas às vezes demoram, não contam, não reagem, não procuram tratamento. Então, sempre é importante a gente pensar nessa questão do quanto que isso está intervindo, não só na tristeza, na irritabilidade, mas principalmente nas questões sociais do que eu de fato acredito que eu sou nesse mundo, na minha autoestima. O conhecimento dos prejuízos associados ao transtorno bipolar podem alertar e ajudar a conscientizar pacientes e familiares sobre o grande impacto negativo que essa síndrome pode causar. Outras manifestações da doença, então, o crescente interesse em relação ao transtorno afetivo bipolar nos últimos anos pode ser compreendido pelo acúmulo de evidências científicas, científicas, que indicam ser uma condição médica mais frequente do que se achava anteriormente, e com consequências mais graves e mais complexas. A doutora Aline também já falou para vocês que essas doenças são muito antigas, até de antes de Cristo, mas que os estudos a cada dia estão diferentes em relação ao tratamento. Então, que a gente procure mais e mais tratamento. Esse grande corpo de evidências científicas também tem gerado a percepção de que os conceitos oficiais não representam a contento uma forma suficientemente útil para a prática clínica, ou seja, vamos pesquisar mais e mais e mais até a gente entender, né, e conseguir ajudar muito mais pessoas. No momento que a gente tem, é isso que a gente está apresentando para vocês. E essa é a forma como a gente vem tratando, como a gente vem trabalhando para a melhoria do transtorno bipolar e da depressão. Para vocês conhecerem um pouquinho da gente, esse é o nosso conselho científico, algumas pessoas que trabalham na Abrata em prol, né, dessa associação e da divulgação e disseminação dessas questões todas do transtorno bipolar e da depressão. E o nosso muito obrigado
por participarem e por estarem aqui hoje.